João Batista. No ano 15 de Tibério César, Herodes era tetrarca da Galileia. Filipe era tetrarca da Itureia e da província de Traconites. Lisânias, tetrarca de Abilene. Pilatos, presidente da Judéia. Anás e Caifás, sumos sacerdotes. A João, filho de Zacarias, veio a palavra de Deus no deserto e percorreu toda a terra ao redor do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Como está escrito no livro de Isaías, o profeta que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro. Os caminhos tortuosos ficarão retos. Os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Então vinham fariseus e saduceus para onde ele estava batizando. E ele lhes dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E não presumais em vós mesmos, dizendo: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se ao fogo. Que faremos? O que faremos, pois? O que faremos? Aquele que tiver 2 túnicas, dê uma ao que não tem. Igualmente com a comida. Os publicanos que iam ser batizados disseram: mestre, faremos. Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados perguntaram: e nós? O que nós iremos fazer? A ninguém trateis mal ou defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E João batizava o povo. Estando todo o povo em expectação, acho que ele é o Cristo. E pensando todo o povo de João, se não era o Cristo, eu não sou o Cristo. Eu, na verdade, batizo com água. Mas entre vocês existe um que vocês não conhecem. Esse é aquele que vem depois de mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de abaixando-me desatar a correia das suas alparcas, e batizar-vos-á com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão, e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes acrescentou a todas as suas maldades a de prender João no cárcere. Mas antes disso, João testemunhou de Cristo, o mesmo Cristo que fora batizado por ele. Arrependam-se, batizem-se, e Deus os perdoará. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
E saindo Jesus da água, e estando orando ele, eis que o céu se abriu, e eis que o Espírito de Deus desceu do céu, em forma corpórea, como de pomba, e pousou sobre Jesus. E veio uma voz do céu, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Sendo levado Jesus então para o deserto pelo Espírito Santo, foi tentado por Satanás, vivendo entre feras e os anjos o servindo. Então Jesus voltou, e os fariseus perguntaram-lhe, eles eram enviados, e perguntaram-lhe: Você é o Messias? Não. Você é o profeta? Não. Você é Elias? Nananina, não. Então, quem és? Temos que dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Eu sou quem está escrito no livro do profeta Isaías. Aplanem o caminho para o Senhor passar. Se você, então, não é o Cristo, não é Elias, não é o profeta, então por que está batizando? Eu batizo com água, mas entre vocês existe um que vocês não conhecem. Esse é aquele que vem depois de mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias ao parcas. Isso aconteceu em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Então João viu Jesus que se aproximava dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era dele que eu dizia: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, que vem após mim e é antes de mim, pois foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vinha eu batizando com água. E testificou: O Espírito de Deus do céu, como uma pomba sobre ele vi descer. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água disse: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e pousar, batiza com o Espírito Santo. Eu dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Então os discípulos de João, alguns deles, se tornaram discípulos de Jesus. Por exemplo, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e André, filho de Jonas, irmão de Pedro, ou Simão, ao qual Jesus disse: Teu nome será Cefas, ou Pedro. Jesus estava na Judéia, e os seus discípulos batizavam. João batizava em Enom junto a Salim, pois haviam ali muitas águas, e vinham e eram batizados. Isso ainda era antes de João ser entregue à prisão. Purificação. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E eles disseram a João: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual o Senhor deste testemunho, batiza agora, e todos estão indo lá para se batizar com ele. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. O que vem do céu, que é sobre todos, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medidas. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Fim, louvado seja Deus. Fim, louvado seja Deus. Santidade a Deus. João comia gafanhotos e mel silvestre.